Olá, viva! Estamos de volta para mais um Educar-te em Ciência. Neste episódio falamos com Pedro Freitas, ele que é investigador da Universidade de Oxford e da nova SBE. Vamos falar sobre escalabilidade, é uma área que o professor tem vindo a estudar. Pedro Freitas, escalabilidade que tem a ver com projetos que são implementados em escolas e para resolver problemas que são transversais. Exatamente. Olá, Fátima. Não queria interromper. Exato. Ou seja, só para perceber porque é que este é um tema importante hoje em dia e talvez dar aqui um bocadinho de background, quer dizer, quem nos ouve provavelmente tem isto presente, mas de facto um dos desafios que os sistemas de ensino hoje em dia enfrentam é um bocadinho a grande fragmentação dos problemas, digamos assim. Ou seja, o que é que nós temos hoje? Nós temos mais crianças e jovens na escola do que nunca, e isso é bom, ou seja, nós nunca tivemos tantos alunos na escola, até porque as taxas de abandono são particularmente baixas e as taxas de assistência também, mas ao mesmo tempo temos um desafio que é as aprendizagens ao longo do tempo têm vindo a cair, ou seja, isso foi muito acentuado com o Covid, mas de alguma forma uma certa estagnação da evolução das aprendizagens já vinha de antes, e se nós olharmos, por exemplo, para os resultados do PISA, aquele teste OCDE, feito de 3 em 3 anos, a leitura, matemática e ciências, quer dizer, a média da OCDE está nos níveis mais baixos dos últimos 20 anos, o que significa que a evolução das aprendizagens foi decaindo. E isto conflui com o momento em que nós temos vários desafios que não são desafios localizados, ou seja, não são desafios que acontecem apenas numa escola ou que acontecem apenas numa cidade. Por exemplo, nós hoje temos nas salas de aula portuguesas uma diversidade de alunos que não tínhamos há 10 ou 20 anos atrás. Nós temos mais alunos com necessidades educativas específicas, ou seja, que precisam de uma atenção particular para o seu desenvolvimento. Nós temos muitos alunos migrantes, e ainda bem, mas por um lado traz também um desafio de muitos destes alunos não têm como língua materna o português. Outro desafio que todos conhecemos bem, nós hoje temos uma escassez de professores generalizada, e esta escassez de professores não é só numa escola ou noutra escola, é uma escassez de professores que acontece em todo o lado. E isto cria de facto um problema, que é, nós temos muitas escolas, como a Fátima estava a dizer, que têm desafios muito semelhantes, e a questão é como é que nós conseguimos desenhar soluções que cheguem a todos ao mesmo tempo. Porque isso é difícil, porque se temos alunos que estão a aprender o português em muitas escolas ao mesmo tempo, é muito difícil encontrar recursos para chegar a todos ao mesmo tempo. Se nos faltam professores, é muito difícil, quando nos faltam professores, chegar em novos docentes a tantas escolas em tantos sítios do país. E, portanto, há aqui um problema de fragmentação dos problemas, no momento em que nós temos muitos alunos na escola, e ainda bem, mas também num tempo em que nós temos as aprendizagens em queda. E por isso aqui o desafio é, nós estamos, quando pensamos em termos de política educativa, nós temos num momento em que sabemos que há algumas medidas que funcionam. E, por exemplo, nós temos falado aqui até noutros episódios de várias medidas. Por exemplo, nós sabemos que o investimento nos primeiros anos é muito importante, ou seja, no pré-escolar é muito importante. Nós sabemos que haver potenciais momentos de tutorias e apoios fora da sala de aula é importante, porque pode ajudar os alunos. Nós sabemos que a fluência leitora nos primeiros anos de escolaridade é muito importante e que isto deve ser um investimento. Mas a questão é, nós sabemos que existem hoje um conjunto de programas que funcionam porque eles foram testados em pequena escala, muitas vezes, ou seja, foram programas, não quero dizer piloto, mas foram programas em apenas algumas dezenas ou algumas centenas de escolas. E a questão é, no momento em que temos esta necessidade de puxar pelas aprendizagens dos alunos, como é que nós podemos pegar em programas que funcionam e em programas que nós sabemos que têm eficácia, mas antes de aplicá-las apenas a algumas dezenas ou centenas de escolas, como é que vamos aplicá-las ao sistema de ensino inteiro? E isto traz vários desafios. Então podemos dizer que o conceito de escalabilidade pode-se subdividir, fazer crescer um negócio com qualidade. Exato. No fundo é crescer com poucas dores de crescimento, digamos assim, não é? Ou seja, garantir que quando nós passamos da pequena escala para a grande escala,
os impactos não se perdem. E é natural que isto seja um risco, porque obviamente gerir um programa que acontece em 10 escolas não é o mesmo que gerir um programa que acontece em 100 escolas e não é o mesmo que gerir um programa que acontece em 1000 escolas. Eu vou dar um exemplo que é muito conhecido, que é um programa de apoio às famílias quando as mães ainda estão grávidas, ou seja, para apoiar as famílias quando há a perspectiva de chegar uma criança e, portanto, preparar aquela família para o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças. Isto são programas que aconteceram um pouco por todo o mundo e foi muito alavancado num programa original que aconteceu num contexto muito diferente do nosso, mas que aconteceu na Jamaica, que era o Reach Up Jamaica. E, na altura, este programa foi muito bem sucedido e tinha esta componente. Havia profissionais de saúde que semanalmente iam ter com as famílias, preparavam-nas para a chegada daquela criança, que atividades é que os pais podiam fazer com aquelas crianças depois para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Mas, na verdade, este programa chegava a poucas dezenas de famílias. Mas funcionou. Depois pegaram no programa e foram replicá-lo na Colômbia, não já em dezenas de crianças, mas em cerca de 720 crianças. E aí os impactos já foram menores. Depois houve uma tentativa de o escalar, ou seja, de o fazer chegar a muitas crianças ao mesmo tempo, num outro país, no Peru, onde chegou a 67 mil crianças e os impactos já foram inexistentes. Ou seja, nós podemos ter uma boa ideia, mas essa boa ideia é totalmente diferente se nós aplicarmos num pequeno contexto, onde nós podemos monitorizar permanentemente como é que está a correr, podemos ter muito mais proximidade para perceber e afinar ao longo do tempo o programa de forma a que o seu impacto se mantenha, mas quando vamos para a grande escala, aí podemos perder um bocadinho o pé e podemos deixar de conseguir monitorizar o projeto. E isto é particularmente importante quem conhece o sistema de ensino português, porque nós temos, e ainda bem, em muitas escolas nós temos muitos projetos, não é? Mas muitas vezes temos muitos pequenos projetos. Muitos pequenos projetos. E depois como é que nós pegamos nestes pequenos projetos, que até podem funcionar melhor ou pior, mas se os quisermos transformar numa política pública, significa que eles não estão a chegar a uma ou duas escolas, estão a chegar a centenas de escolas. E como é que operacionalizamos esta chegada a centenas de escolas? Temos exemplos em Portugal de projetos micro que depois conseguiram ganhar pernas e foram implementados a nível geral, com sucesso? Eu acho que quer dizer, o próprio Ministério muitas vezes costuma fazer alguns projetos piloto localizados e depois acaba por os alargar. O que eu acho é que talvez em muitos destes projetos nós não temos a preparação para a escalabilidade. E eu acho que isto é particularmente importante. Ou seja, quando nós fazemos um projeto em pequena escala, nós depois temos que, enquanto o estamos a fazer, perceber como é que depois vamos pegar naquilo e transformá-lo em grande escala. Talvez há aqui alguns ingredientes que nós possamos... Uma fórmula a seguir. Sim, pelo menos um roteiro, digamos assim, do que é. Ou seja, quando aplicamos projetos em pequena escala, o que é que nós devemos ter em conta para depois nos preparar para, ok, isto funcionou, mas para transformar numa política pública para todo o país, nós devemos fazer A, B, C e D. O primeiro ponto importante é alguma repetição e consistência. O que é que isto quer dizer? Imaginemos que nós temos um programa de tutorias, por exemplo, que funciona num grupo limitado de escolas no país e que funcionou e que, de facto, alavancou os resultados dos alunos. Contudo, ter um exemplo muitas vezes não é suficiente. Eu vou fazer aqui até uma analogia dos tempos do Covid. Lembram-se quando nós fazíamos os testes do Covid? Aquilo às vezes não estava certo porque havia os falsos positivos e os falsos negativos. Sim. Nós, quando fazemos experiências em educação ou em ciências sociais, é o mesmo. Nós temos de ter um programa que funcionou bem, mas que funcionou porque ali aconteceu qualquer coisa que o fez funcionar, mas que na verdade não é algo consistente e robusto. E, portanto, é muito importante que nós consigamos experimentar várias vezes e em diferentes contextos para saber precisamente que aquele programa acontece e os resultados são positivos e são positivos de forma robusta e estruturada. Um segundo ponto que me parece relevante é a questão da representatividade. Ou seja, imaginemos que nós vamos fazer um programa que está direcionado para escolas socialmente mais frágeis. E isso pode ser algo totalmente legítimo, não é? Porque queremos especificamente chegar àqueles alunos, especificamente chegar àqueles públicos. Mas depois de transformarmos num programa a nível nacional, não significa que os resultados sejam os mesmos. Porque, obviamente, intervencionar crianças que vêm de meios socioeconómicos mais frágeis ou que têm desempenhos escolares menores
este programa depois pode ser inócuo para aqueles que vêm de contextos mais favoráveis e que tenham resultados melhores. Ou seja, nós não podemos esperar que o mesmo programa chegue da mesma forma a públicos diferentes e, portanto, quando pensamos num programa, temos que pensar qual é que é o público-alvo e, de facto, se este público-alvo depois é replicável em grande escala. Isso também tem a ver com os intervenientes, ou seja, o sucesso dos projetos em pequena escala para depois funcionarem numa maior dimensão tem a ver com as relações de interajuda, entre aspas, entre várias entidades? Certo, isso é muito importante, porque, por exemplo, isso acontece porque muitas vezes nós temos hoje em dia, também no contexto português, vários projetos que acontecem com a ajuda de autarquias, mas depois, obviamente, se formos em grande escala, podemos contar com a ajuda das autarquias em cada sítio, mas esse apoio institucional pode não existir de forma tão robusta, não é? Perde-se essa rede. Perde-se essa rede. Ou, estava a dizer, também com os intervenientes, outro exemplo que também devemos ter em conta e que está relacionado com a escalabilidade. E voltando ao exemplo de um programa de tutorias, imaginemos que nós temos um programa de tutorias que acontece em 2 ou 3 concelhos e mostrou impactos positivos. Se nós o escalarmos para todo o país, significa que nós vamos precisar de muito mais tutores. E o que é que isto significa? Significa que, se eu em vez de ter um programa que tem 20 tutores, tiver um programa que tem 2.000 tutores, significa que a qualidade dos tutores que eu vou contratar é muito mais diversa. Ou seja, é muito mais fácil contratar 20 tutores muito bons do que contratar 2.000 tutores muito bons, não é? E, portanto, nessa dimensão que a Fátima estava a dizer da qualidade dos intervenientes, há a questão da qualidade da relação institucional com quem apoia os projetos, sobretudo quando vão para grande escala, mas é também a questão da qualidade de quem de facto está a aplicar, e quando se vai para grande escala, obviamente, o talento é variável, o talento para uma determinada função é variável, e obviamente quando escalamos também vamos apanhar várias dimensões deste talento, maior ou menor. E há alguma fórmula para limitar e controlar os riscos, para dizer, bom, mas não podemos escalar até um projeto que fica inoperacional, não é? E eu acho que isso tem a ver exatamente com aquilo que nós precisamos de recolher também, que tem a ver com a implementação. Ou seja, quando nós estamos a aplicar um projeto, mesmo em pequena escala, para além das medidas de impacto sobre os resultados dos alunos, sobre o seu comportamento, etc., precisamos recolher medidas de implementação, precisamente para informar este ponto que a Fátima estava a referir, de quais é que são os limites à potencial escalabilidade do projeto. E exemplos do que é que são medidas de implementação. Imaginemos que nós temos um programa de apoio à leitura que estava previsto que acontecesse semanalmente durante 2 horas. Ele aconteceu de facto semanalmente durante 2 horas ou aconteceu de 2 em 2 semanas numa hora? Ou seja, qual foi a diferença entre aquilo que nós pensávamos que era possível e aquilo que de facto chegou à sala de aula aos alunos? Porque muitas vezes nos programas há uma diferença daquilo que nós desenhamos inicialmente e desejamos inicialmente e depois aquilo que é a realidade e de facto consegue chegar à sala de aula aos alunos, e este diferencial é muito importante de medir, porque senão estamos a dizer que vamos fazer um programa semanal de 2 horas intensivo aos alunos e não temos capacidade de o fazer. Outra dimensão também muito importante é a questão dos custos, porque quando nós passamos de pequena para grande escala, e agora é totalmente linguagem de economias, nós podemos ter economias de escala ou podemos ter deseconomias de escala. O que é que isto significa? Significa que quando nós passamos de pequena escala para grande escala, podemos ter custos que, na verdade, custos que para cada unidade adicional que nós estamos a acrescentar ao programa vão diminuindo, mas também podemos ter custos que acontecem exatamente o contrário, ou seja, custos que vão exponenciar. E, portanto, é muito importante, nestes programas de pequena escala, ter uma estrutura de custos clara para perceber para depois fazer, no fundo, a tradução do que é que seriam aqueles custos se o programa fosse em muito maior escala e em muito maior dimensão. E também é importante, se calhar, ir medindo resultados ao longo da implementação, desde logo do início do pequeno projeto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que aqui é um ponto importante, que é nós muitas vezes em educação temos um bocadinho este defeito, que é estar sempre à procura da próxima grande ideia. Não é? Ou seja, estamos sempre à espera que venha uma nova ideia que era melhor do que a anterior. Quer dizer, isto é um debate muito comum. Agora temos aqui um método pedagógico que nunca ninguém tinha pensado e que vai revolucionar tudo, etc. E o que eu acho é que nós hoje em dia temos na literatura muito boa evidência de determinado tipo de políticas e programas que funcionam.
E se formos tentar replicar e não funcionar, mais do que estar na busca constante de uma ideia nova, ok, nós temos literatura que nos diz que isto funciona, porque é que não funcionou? Então como é que vamos aperfeiçoar? Como é que podemos transformar, como é que podemos que esta ideia funcione melhor? Voltando ao exemplo das tutorias que temos usado. Sim. Por exemplo, um programa de tutorias pode não funcionar porque o horário em que aconteceu não era o ideal. Por exemplo, dar uma tutoria a um aluno à sexta-feira às 4 da tarde, se calhar não é a melhor ideia. Ou se calhar porque a intensidade de cada sessão não era a melhor. Se calhar não pode ser 2 horas, tem que ser 1 hora. Se calhar não pode ser em grupos de 20, tem que ser em grupos de 10, ou o contrário. E, portanto, quando nós temos uma boa ideia, ou uma potencial boa ideia, em vez de, perante um falhanço, tentar imediatamente pensar na seguinte, como é que nós podemos ajustar a ideia e como é que nós até podemos ajustar o programa à medida que ele vá acontecendo para maximizar o seu impacto. Isso hoje em dia é muito relevante, que é, nós temos um conjunto de programas, de políticas que nós sabemos que funcionaram noutros contextos, podemos tentar replicar no nosso. Para replicar no nosso, nós temos que ter evidência que funciona, temos que o saber escalar e, se os resultados não estão a aparecer, então perceber como é que eu posso pegar na estrutura que tenho montada e ir afinando detalhes para poder maximizar o seu impacto. E, por exemplo, há a tendência de um projeto falhado não se voltar a ele, ou tem, ao longo dos últimos anos tem acontecido de projetos falhados serem melhorados ao ponto de, afinal, isto não funcionou porque... Eu acho que há mais a tendência de saltar de projeto em projeto, não é? Eu acho que a nossa ponto de partida tem que ser sempre o que é que a evidência nos diz. Nós quando vamos fazer um projeto numa escola, numa turma ou no que for, nós não partimos de uma página em branco. Há uma literatura científica que nos diz o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Depois, se não resultar, porquê que não resultou? E aqui no porquê que não resultou, aquilo que eu estava a dizer, medidas de implementação. O programa foi implementado da forma como tinha sido inicialmente desenhado? Sim ou não? O programa, em termos de estrutura de custos, foi sustentável ou não foi sustentável? O programa tem determinadas características que o fizeram funcionar ou não funcionar? Já demos aqui o exemplo das tutorias, por exemplo. Um outro exemplo que poderíamos dar era, por exemplo, quando tentamos fazer o alargamento da rede de creches, que é talvez a maior política em grande escala que nós neste momento temos a crescer no país. Os impactos que estamos a ter são aqueles expectáveis ou não? E aí, por exemplo, porquê que não? Se calhar porque precisamos dar melhor formação aos profissionais que estão em creche e que estão com estas crianças. E, portanto, cá está algo que nós temos que modificar para que a escalagem do programa funcione. Deu vários exemplos internacionais. No mundo cada vez mais globalizado, ou continuamos a olhar muito para fora, ou também devemos olhar para quem implementa os projetos à realidade local e contar mais com a participação deles para um sucesso depois? Não, isso sem dúvida. Eu acho que o envolvimento de quem está na escola é muito, muito relevante, e o envolvimento até ao longo das várias pontos de uma política pública, não é? Porque se nós pensarmos que uma política pública pode ser pensada inicialmente centralmente, ou seja, é pensado, imaginemos, num ministério ou numa direção-geral, e depois passa para as escolas, e depois das escolas passa para os professores, e depois dos professores passa potencialmente para o aluno e para a sala de aula, há vários pontos em que isto pode correr mal, não é? E, portanto, o envolvimento dos vários agentes ao longo desta cadeia é particularmente importante. Eu acho que nós hoje temos que olhar também para um bocadinho para que se está a acontecer, por exemplo, em países em desenvolvimento, em países mais pobres. Porque o desafio que neste momento os países mais pobres enfrentam é o seguinte: ao contrário do que se possa pensar, uma grande maioria destas crianças já vai à escola pelo menos até ao final do primeiro ciclo, ou do equivalente ao primeiro ciclo. Depois podemos discutir que escolas são. Obviamente são escolas com tamanhos de turma excessivamente elevados, obviamente não são muitas vezes escolas com as melhores condições. Mas, apesar de irem à escola, e esse é que é o grande problema, os níveis de aprendizagem continuam muito, muito baixos. Nós temos, em muitos países, percentagens muito baixas de alunos aos 10 anos que conseguem ler uma frase, que conseguem fazer uma soma de 2 números. Portanto, o grande desafio que estes países têm enfrentado, e de forma relativamente séria, devo dizer, é, se nós já os pusemos na escola, agora como é que os pomos a aprender? Isso é um desafio de escalabilidade. E hoje em dia nós temos, nos países mais pobres, a aparecerem muitas soluções precisamente de como é que se tenta escalar projetos. Por exemplo, como é que nós conseguimos usar a tecnologia
para apoiar os alunos numa turma que normalmente tem 40 ou 50 miúdos. E aqui eu talvez deixasse uma nota entre a relação à escalabilidade e a tecnologia, porque também muitas vezes em educação nós falamos de tecnologia de uma forma um bocadinho... A tecnologia vai mudar a escola, certo? Quer dizer, a tecnologia muda tudo todos os dias, não é? E eu acho que a tecnologia, o que nos pode ajudar é precisamente nesta questão da escalabilidade. Porque se pensarmos numa sala de aula portuguesa agora, e em que temos 25, 30 alunos, e que nesta sala de 25, 30 alunos nem sempre pode não haver os professores todos. E, por sua vez, temos uma turma muito diversa, com alunos com necessidades específicas. E depois temos 3 ou 4 ou 5 alunos que não falam o português como língua materna. Obviamente que o professor que está ali à frente não tem capacidade de chegar a todos ao mesmo tempo. E, por sua vez, o sistema não tem capacidade de chegar a todas as turmas em igual circunstância ao mesmo tempo, porque exige recursos muito espartilhados. E o que a tecnologia pode fazer é, como é que nós podemos ter determinados programas, determinados softwares, determinadas aplicações que os alunos usem dentro e fora de sala de aula e que cheguem às suas necessidades específicas. Portanto, eu acho que quando nós falamos de tecnologia em sala de aula, eu acho que o grande benefício que a tecnologia pode trazer à educação é muito difícil numa sala de aula nós chegarmos às necessidades individuais de cada aluno. Então, como é que a tecnologia o pode ajudar a fazer? Programas de aprendizagem de leitura, programas de estudo autónomo, etc. E esta tecnologia pode nos ajudar no problema de escalabilidade, porque se nós não conseguirmos ter um tutor em cada escola, se infelizmente não conseguimos ter um mediador cultural para todas as turmas que precisávamos ter, se não conseguirmos ter um professor de língua não materna em todas as salas de aula em que precisávamos ter, então há aí um problema de escalabilidade e a tecnologia, não resolvendo totalmente, pode amenizar esta fragmentação de problemas a grande escala. Falava de olharmos para os países mais pobres e agora quando estava a falar da grande diversidade que há nas salas de aula, com os alunos que vêm de outros países, que são imigrantes, isso também é uma particularidade que tem influência na escalabilidade dos projetos. Podemos também olhar para os países mais ricos que já viveram esse problema de receber muitos imigrantes, dos desafios que isso representa também. Sim, eu acho que aí, sobretudo no caso português, é de facto um desafio de escalabilidade, porque se nós olharmos, nós em termos fizemos um episódio e no Educar tem ciência exatamente sobre isso, porque uma das coisas que é muito visível em Portugal é que enquanto que nós tínhamos inicialmente um fenómeno de alunos migrantes concentrados em algumas zonas geográficas do país, hoje em dia, na verdade, cá está um problema de escalabilidade. Isso acontece já por todo o país e, portanto, já não é um programa, já é uma questão circunscrita a algumas escolas, a algumas regiões. Portanto, é bastante transversal e há alguns exemplos. Eu devo dizer que, e voltando até ao que disse na altura nesse programa, não há nenhuma evidência que ter alunos imigrantes nas turmas diminua os resultados dos alunos do país de origem. Essa evidência não existe. Agora, o que é importante é ter estes mecanismos de entrada e, sobretudo, ter estes mecanismos de entrada na língua. E aí é que o sistema português está nesta curva, porque temos muitos alunos que precisam de apoio na aprendizagem do português, temos falta de professores, portanto, temos um problema de grande escala, com poucos recursos, portanto, que tipo de medidas é que podem ser aplicadas a grande escala? E aqui voltamos, aprendizagem da língua dentro e fora de sala de aula, de forma autónoma, com materiais pedagógicos particularmente desenhados, materiais pedagógicos que se adaptem ao nível em que o aluno está, porque depois é este desafio, nem todos os alunos que chegam estão com o mesmo nível de português, há quem esteja mais avançado, há quem esteja mais atrasado, ou seja, materiais pedagógicos que se adaptem ao nível de cada um e que vão fazendo um bocadinho o percurso de cada um, são muito necessários para enfrentar este desafio de escalabilidade neste tema em particular dos alunos, dos novos alunos não falantes de português. E sobre a falta de professores, entramos agora aqui numa fase em que há muitos professores a irem para a reforma, uma fase também em que há professores de outras áreas que não têm formação pedagógica para serem professores. Isso também nos próximos anos pode representar desafios à questão da escalabilidade, de fazer crescer projetos de pequena e média escala com qualidade numa maior dimensão. Sem dúvida, porque, mais uma vez, nós temos um problema de falta de professores que não está é mais acentuado a sul do país, nós sabemos isso, mas não é circunscrito a uma determinada região, não é circunscrito a uma determinada escola. E o desafio de escalabilidade que aqui existe é, nós temos, como a Fátima estava a dizer, muitos professores
que já fizeram a sua formação científica, mas não fizeram a sua formação pedagógica e, portanto, precisam de fazer a sua formação pedagógica. E a questão é, nós temos professores um pouco por todo o país que têm que fazer a sua formação pedagógica. A sua formação pedagógica é normalmente dada pelas escolas superiores de educação e pelas universidades, que estão concentradas em algumas universidades e algumas cidades do país. Portanto, como é que nós fazemos esta formação pedagógica, que está limitada regionalmente a certos sítios, chegar a todo o país? Ou seja, como é que eu posso ter um professor que acabou de chegar à escola, que tem a sua formação científica, que começou a dar aulas, que já está a dar aulas, que na verdade tem um horário, está na escola todo o dia, e depois precisa de complementarmente fazer a sua formação pedagógica, mas não pode fazer a sua formação pedagógica indo para um sítio distante para ter uma aula sempre presencial e depois voltar à escola no dia seguinte. E aqui que está um desafio de escalabilidade também, é como bem que nós conseguimos ter uma formação pedagógica que chegue a tantos professores que estão a chegar ao mesmo tempo, quando nós temos um sistema de formação inicial de professores que não tem hoje em dia a escala para a quantidade de professores novos que vão chegar, e depois mais uma vez aqui é ir buscar soluções mais inovadoras para esta escalabilidade, ou seja, como é que nós podemos ter sistemas híbridos de formação pedagógica, como é que nós podemos ter formações flexíveis, como é que nós podemos ter formações que aliam a prática que se faz em sala de aula com aquilo que se aprende na formação inicial. Portanto, temos que encontrar novos caminhos, porque senão o risco que temos é precisamente perante o desafio da escalabilidade ter professores que no início das suas carreiras acabam por não ter formação pedagógica alguma. Estamos a chegar ao fim deste episódio. Professor Pedro Freitas, principais ideias a reter sobre esta questão da escalabilidade? Eu diria 3 ou 4 ideias. Primeiro, nós enfrentamos um momento de grande fragmentação dos problemas que o sistema tem, ou seja, nós não temos problemas circunscritos a determinadas escolas ou regiões, temos problemas que acontecem um pouco por todo o lado, o que significa que há aqui uma necessidade de escalar soluções, ou ter soluções que cheguem em grande escala. O que nós também temos hoje é a evidência de vários programas que nós sabemos que funcionaram em escalas mais pequenas, que temos evidência científica sobre isso, e por isso mesmo nós temos é que perceber como é que pegamos em programas que funcionaram em pequena escala e os maximizamos a grande escala. E para fazer isto é importante perceber qual é que é a real implementação destes projetos, como é que eles são implementados, quem os implementa, quem os faz chegar à sala de aula aos alunos e que custos estão associados quando os projetos acontecem em pequena escala ou em grande escala. Isto é particularmente relevante no contexto português, onde muitas vezes temos tantos pequenos projetos fragmentados por escolas e se calhar precisamos aqui de haver uma consolidação para chegar a políticas públicas mais nacionais e, como discutimos, quando temos esta circunstância de termos turmas cada vez mais diversas e também um problema atual de falta de professores. Com estas dicas, chegamos ao fim de mais um episódio do Educar-te em Ciência. Voltamos para a semana.